Efésios, capítulo 4, versículos 1 seguintes. Exorto-vos, pois. E aí Paulo faz um parênteses para lembrar que ele está preso. Exorto-vos, pois, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados. Que vocação é essa? Que vocação que nós fomos chamados? Coragem. Não desanimem. Não foi isso que foi proclamado? Levanta. Não tenha medo. Lembra o que meditávamos ontem, no capítulo anterior, o capítulo 3? Que sejais poderosamente robustecido em vista do crescimento do vosso homem interior. É dessa vocação que Paulo está falando. Exorto-vos, pois, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a um só Deus e Pai de todos. Agora que tradução espetacular da Bíblia Ave Maria. A conclusão desse versículo 6. É fabuloso. A um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Olha que espetáculo. Há um só Deus e Pai de todos. Que jeito que ele atua? Primeiro ele atua acima. Segundo, modus operandi de Deus. Gostou do modus operandi? É que antes nós estávamos no grego, agora vamos um pouco para o latim. Já que falamos até japonês. O modus operandi, o jeito de Deus agir. Primeiro ele atua acima de todos. Segundo modo, por todos. Por significa a nosso favor, mas também significa através de nós. E para isso ficar claro, em todos. Observe o jogo de palavras que Paulo faz entre um e todos. Quantas vezes ele repete aí a palavra um ou uma? Exorto-vos, pois, que leveis uma vida digna da vocação a qual foste chamado, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente na caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede solícitos. Sede um só corpo, um só Espírito. Assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que atua em todos, acima de todos e que atua por todos. Palavra do Senhor.
Eu penso que aqui nós vamos entender, e se você principalmente que veio hoje, quiser compreender tudo que Deus está nos ensinando nesse acampamento, penso que valeria a pena ouvir aquilo que Deus foi nos falando desde a missa da abertura na sexta-feira à noite. Essa missa não foi transmitida pela televisão, mas está gravada em fita de vídeo. Não está? Está gravada. Mentiram, então. Quem mentiu depois vem aqui pedir perdão. Está gravado. Ora. Esse senhor aqui está mentindo, então. Minha assessora para assuntos gravatórios. Está gravado. Pode não estar ainda reproduzido. Isso aí já é outra história. Pode ser que não esteja gravado aqui. Em algum lugar está. Não, mas está gravado aqui. Olha. Seria interessante por quê? Porque lá nós falávamos 3 coisas importantes que embasaram o que aconteceu ontem e o que está acontecendo hoje. Quando nós usávamos a mesma definição de coragem que o Padre Jonas, que não ouviu, porque estava celebrando no Rio, hoje também retomou. E quando falávamos que, porque Jesus, retomando o domingo passado, a festa da Ascensão, antes de subir ao Pai, mandou que os discípulos, que os apóstolos, que a igreja primitiva fosse para Jerusalém e passasse essa semana, esses 10 dias, em oração, para que recebessem a força do alto. E nós dizíamos ali então, se eles já tinham o Espírito Santo, os apóstolos não tinham o Espírito Santo? Maria não tinha o Espírito Santo? Tinha. É lá que nós falamos, porque que Maria é o contrário de Eva. E o anjo disse isso quando chegou para saudá-la e olhou para ela e disse: ave. Ave é Eva ao contrário. Porque ela fez o contrário que fez Eva. E por isso ela é feliz. E que então os apóstolos, com Maria, a igreja primitiva, as mulheres discípulas, voltam para Jerusalém. E foram para onde? Para o que tinha acontecido no cenáculo. O cenáculo tinha sido o lugar onde Jesus havia celebrado a última ceia, como o Papa lembra, e eu vou retomar na missa hoje à tarde, a fonte e o ápice da unidade da igreja, a comunhão, aonde a igreja expressa o ápice da sua unidade, e ao mesmo tempo da partilha, do mesmo pão que todos nós comemos, do mesmo cálice que todos nós bebemos. Eles voltam então para aquele lugar, era o referencial que eles tinham. Mas acontece que, quantas pessoas participaram da última ceia? 13, sem contar cozinheiro, fotógrafos, garçons. Então, no máximo 20 pessoas. E agora eram quantos? 120. Como é que iam caber naquele lugarejo pequenininho lá em cima? Eles não puderam ficar lá em cima. Foram para onde? Para o porão. Mas isso também é intenção de Deus. Eles foram embaixo da onde Jesus tinha tirado o pedaço do seu coração. Por isso, o capítulo 19 e 34 de São João diz que Maria e João estavam de pé e não deitado. De pé significa estou pronto, por isso que nós lemos o Evangelho de pé, e por isso que se deve receber a comunhão de pé. Você deve ajoelhar-se, prostrar-se, se puder, na hora da consagração. Você deve ajoelhar e permanecer ajoelhado quanto tempo conseguir na hora da adoração. Mas na hora da comunhão você tem que estar de pé, como Maria. A não ser que você não queira seguir Maria. Maria estava de pé. De pé significa, estou aqui, eu estou pronto. É por isso que eu sou fraco, Senhor. E a fraqueza não simboliza no ajoelhar.
Gente, pelo amor de Deus, estão confundindo dobrar o joelho com fraqueza. Dobrar o joelho é adoração, é reverência, e não fraqueza. Então eu devo receber a comunhão de pé. E isso a igreja nos ensina. A igreja levou tempo para aprender isso também, como aprendeu tantas outras coisas. Então eu devo estar de pé. Por isso eu abro a minha mão na altura do meu coração, faço um altar, não uma concha. Tem gente que vem assim com a concha, como se estivesse pegando alguma coisa. Ou pior ainda, vai com a mão assim. Faça um altar para Jesus, ó. Aqui, ó. Reproduz o altar. E vai em pé dizendo: Senhor, eu sou fraco. Mas eu já disse isso antes. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Uma só palavra eu serei salvo. Vai dizendo isso. Maranatá, vem. Então eu vou de pé. Maria estava de pé. Ora, foi intencional então. Jesus, quando mandou que voltasse para Jerusalém, não indicou o lugar. Indicou? Não. E por que eles foram para aquele lugar? Porque tinha sido a grande experiência deles. Primeiro, ali no cenáculo eles tinham participado da última ceia. Segundo, ali no cenáculo, evangelho de hoje à tarde, eles se encontraram com Jesus ressuscitado. Então eles não tiveram dúvidas. Eles tinham um referencial. Eles sabiam onde correr. Eles estavam com medo. E o evangelho de hoje vai dizer: eles estavam com medo dos judeus. Então eles foram correndo para onde Jesus mandou. E o fato de não caber em cima os coloca no porão. O porão significa que eles ficaram exatamente embaixo. E por que embaixo? Porque é da cruz, do coração rasgado de Jesus, que flui sangue e água. Que sangue é esse que flui do coração de Jesus? O sangue da nova e eterna aliança. Mas não fluiu somente a Eucaristia, fluiu sangue e fluiu que água? Aquela que ontem Jesus berrava para nós à tarde, no versículo 37 do capítulo 7 de São João. Quem tem sede, vem a mim, vírgula, e beba quem crê em mim. É duplo movimento. Gente, infelizmente, a grande maioria dos católicos só obedece a primeira parte do versículo. Quem tem sede, vem a mim. Muitos até vêm ao Senhor, e a gente vê isso acontecendo até em acampamento. Muitos vêm ao acampamento, mas na hora da oração, na hora da pregação, está correndo, está andando, está falando, está berrando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Falta a segunda parte. Quem tem sede, vem a mim. Isso é uma reprodução de Isaías. Aquele que tem sede, eu vou dar de beber para valer de uma água viva. É aquilo que vai se reproduzir no Apocalipse. É aquele rio que fluiu do lado direito do templo, Ezequiel capítulo 47. É a água viva que deu vida aos hebreus e que matou os egípcios. É dinâmica. É essa água, uma água viva, uma água que tem vida. Então, quem tem sede, venha a mim. Não sei o percentual, mas uns 90% dos católicos param aí. Tem sede, vou lá. Aí eu bebo um golinho da água, acabou a sede, volto embora. Volto para a minha vidinha. Domingo que vem tenho sede de novo, vou lá, bebo um golinho. E se na igreja não tiver, eu vou no centro espírita, porque eu quero paz. Paz não, eu quero sossego. Eu não quero me incomodar. E de novo eu venho lá de vez em quando e bebo mais um golinho. Mas não acontece o segundo passo. Quem tem sede, vem a mim, vírgula.
e beba quem crê em mim. Só quem crê bebe. E essa bebida, o padre nos lembrava ontem, é engolir. É fazer com que o Espírito entre dentro de nós, para poder agir através de nós. Do interior de quem bebe, e não do interior de quem vem. Muitos vêm, poucos bebem. Do interior de quem vem e bebe, acontece que torna-se um rio de água viva. Muitos de nós ficamos no conta-gota espiritual, porque eu tenho sede, todos nós temos sede. Há uma sede generalizada de Deus, às vezes até disfarçada. Todas as pessoas buscam Deus, todas, sem nenhuma exceção. O sujeito que sai e vai às 2, 3 horas da madrugada buscar um baseado, ele está buscando Deus. Só que está achando que Deus está no lugar errado. E por que será isso? E aqui vem o grande pecado que nós cometemos. Porque o traficante, porque os donos de prostituição são mais eficientes e eficazes do que nós que nos dizemos cristãos católicos. Eles atraem mais. Por que será? Porque nós não vivemos essa unidade, título que a Ave Maria dá para esse capítulo 4 de Efésios. Porque nós vivemos isoladamente, e isolados nós somos fracos. Porque esse Deus que é Pai de todos, age em todos, acima de todos e através de todos. Mas também age em todos e em cada um, através de todos e através de cada um. Mas se a pessoa se isola, o Espírito Santo não pode trabalhar no coração dela. Sabe qual é a grande causa que o padre deixava ontem como reflexão e pergunta? Por que será que muitos cristãos não se abrem à ação dos carismas do Espírito? Não é por falta de teologia. Eu tenho aberto aqui no meu livro, Servindo o Espírito, a Igreja Católica afirmando em seus documentos oficiais. Por exemplo, meu livro Servindo o Espírito, página 12. Lá no finalzinho da página. Jesus Cristo, para completar a sua obra, como nos lembra o decreto ad gentes do Concílio Vaticano II, enviou o Espírito Santo, a fim de que interiormente operasse sua obra salutífera de cura e propagasse a igreja para todos os tempos. Isso aqui é palavra oficial da sua igreja católica. É um documento oficial da igreja. Para todos os tempos, todos. O Espírito Santo unifica a igreja na comunhão e no ministério, dotando-a, dando para ela, dotando-a com vários dons hierárquicos e carismáticos. Isso aqui é documento oficial da Igreja Católica. A igreja recebe do Espírito quando está em comunhão para todos os tempos dons hierárquicos. E os Atos dos Apóstolos já percebeu a importância da hierarquia para ser a unidade da igreja. Tanto que antes de dar o Espírito Santo, Atos 2, foi preciso substituir Judas, o filho da perdição. Perdição por quê? Porque se afastou da igreja. Se afastou daquela eclésia da comunidade. E quando a gente se afasta da comunidade, acontece conosco a mesma coisa. A gente se perde por bobagem, por 30 moedas. Inclusive, o Judas logo em seguida se arrependeu. E fez inclusive uma confissão. Juridicamente falando, a confissão de Judas foi mais perfeita do que a confissão de Pedro. Se você pegar os termos jurídicos da confissão de Judas,
ela é absolutamente perfeita. Ele se arrependeu profundamente, ele manifestou externamente o seu arrependimento, ele foi até os sacerdotes, ele se confessou publicamente, e quarto, ele reparou o mal feito, ele devolveu o dinheiro que ele tinha recebido. E por que o próprio Cristo chama o filho da perdição? Porque ele fez tudo isso na comunidade errada. Ele foi se confessar para os sacerdotes dos judeus, como muitos de nós vai se confessar lá para Sechunoê, para Centro Espírito, para Nova Era, para não sei aonde, não sei aonde. E infelizmente, meu irmão, minha irmã, o ecumenismo não pode existir enquanto tiver mentira. E infelizmente não tem ecumenismo verdadeiro, porque eles não reconhecem que nós estamos fiéis a Jesus. A nossa religião não foi fundada por pastor, por bispo, por não sei quem. Foi fundada pelo sangue de Cristo que fluiu do coração rasgado de Cristo na cruz. Não foi a igreja que inventou a confissão. Então ele foi confessar-se para o sacerdote errado. Ele se isolou. Ele se afastou da comunidade. Gente, voltem na pregação da sexta-feira. O Pedro, que havia cometido um pecado muito maior. A confissão de Pedro juridicamente é pobre. A única coisa que diz que o Pedro fez ao arrepender-se foi olhar para Jesus. O Judas não. O Judas se arrependeu, confessou publicamente, foi até o sacerdote e devolveu o que ele tinha pego. O pecado de Pedro é muito maior do que o de Judas. Expliquei isso aqui na sexta-feira. Pedro olhou para Jesus. Jesus olhou para Pedro. Juridicamente, do ponto de vista objetivo da confissão, uma pobreza. E por quê? Que o pecado de Pedro produziu aquele encontro lindo, o evangelho da sexta-feira, tu me amas, e o Pedro transformou-se no que se transformou, tanto que nós estamos falando nesse homem faz 2000 anos. Porque mesmo depois de ter pecado, Pedro, isso eu acho espetacular, mesmo depois de ter pecado, de ter negado o Senhor 3 vezes, ao olhar para Jesus e se arrepender, João 21 nos ensina que, mesmo pecando, Pedro não se afastou da comunidade. Ao falar, vou pescar, os irmãos, nós também vamos. E foram com eles quem? Aqueles que estavam com ele a primeira vez que eles foram pescar e que ficaram dando banho de minhoca a noite inteira, porque a rede estava estragada. Mesmo pecando, Pedro não se afastou da comunidade. Os discípulos de Emaús que estavam desanimados, depois que se encontram com Jesus, eles voltam correndo para onde? Para a comunidade. Maria, a mulher mais plena do Espírito Santo que o mundo conheceu e que nunca vai existir igual. Eu disse aqui, alguns podem ter pensado que foi absurdo, mas foi consciente o que eu falei. Nem Jesus experimentou do modo como Maria experimentou o Espírito Santo. Pois ela também foi para a comunidade. E o que significa as aparições de Nossa Senhora? Eu lembrava ontem no show do PC, que já começou no ano 40. O título Nossa Senhora do Pilar é o primeiro título que Nossa Senhora recebeu pelas suas aparições, quando ela vem em Saragoça, na Espanha, atender São Tiago. Porque os apóstolos, depois da unidade de Pentecostes, eles saíram pelo mundo a evangelizar. E aonde eles iam, eles formavam comunidades. Até Maria foi correndo para a comunidade. Maria, aos pés da cruz, de pé, recebe de Jesus a missão de formar a comunidade com João.
E para mostrar que é para ser uma comunidade viva, uma comunidade onde os laços que unem têm que ser muito maior do que os laços de parentesco, de interesse. O laço que une uma comunidade tem que ser o sangue e a água que jorraram do coração rasgado de Cristo na cruz. Maria e João estavam de pé aos pés da cruz. E eles descobriram, ali aconteceu o Pentecostes. Ali houve o cumprimento da promessa. Por isso que São João escreve no grego uma expressão que também não tem como ser traduzida em português, porque é um imperativo categórico. Ele diz, vão ter que olhar para aquele que foi transpassado. Não tem outro jeito. Então Maria, João, Pedro e os discípulos, agora eles voltam correndo para Jerusalém. E não é porque não cabe em cima, é porque eles têm que estar embaixo desse coração. E a Eucaristia, nós sabemos, é pedaço do coração de Jesus. E isso quem afirmou em 1971 foram os cientistas mais importantes do planeta. Os cientistas da NASA, que afirmaram, quando examinaram o milagre de Lanciano, disseram, esse pedaço de carne que está aqui, que está lá, já faz 1.300 anos, é o pedaço da carne do músculo do miocárdio, que reveste o coração, o músculo mais forte do coração, de um homem de mais ou menos 30 anos, que tem o sangue AB, que é o sangue típico do homem judeu. Quem afirmou que a Eucaristia, cada vez que você comunga, você come um pedacinho do coração de Jesus, foi a NASA. Foram os grandes cientistas do mundo. Acontece que muitas vezes os avanços da ciência não servem para nada se eu não ponho em prática na minha vida. Meus irmãos e minhas irmãs, não foi por um acaso que os discípulos, os apóstolos, quando eu falo os discípulos é o grupo de 72, os apóstolos 12, no caso só tinha 11, Maria e a igreja primitiva, aquelas mulheres que Lucas nomeia no capítulo 8 e que todos os evangelistas nomeiam na ressurreição de Jesus, eles vão para o cenáculo e eles ficam embaixo. E eu contei aqui para vocês, o sacrário do cenáculo, aonde foi celebrado a primeira missa na face da terra, é o coração de Jesus. Então se você quer de fato ser uma pessoa cheinha do Espírito Santo, não tem outro jeito. Mais do que isso, a igreja nos apresenta isso como um dogma. Porque se o texto que eu li era o decreto ad gentes, o texto que eu vou ler agora é da Constituição dogmática. Portanto, é dogma da nossa fé. Quem não aceitar isso aqui que eu vou ler, não interessa se seja padre, bispo, seja quem for. Quem não aceitar isso aqui que eu vou ler agora, não pertence à igreja católica. Porque dogma é isso. Dogma significa eu não posso discutir. Até aqui a igreja tem certeza. Daqui para frente eu não posso discutir. Até aqui a igreja tem certeza absoluta. E a Constituição dogmática, Lumen Gentium, nos lembra que o Espírito Santo foi enviado para santificar, olha a palavra, perenemente. O que significa isso? Aquilo que está escrito no ad gentes aqui atrás. Para todos os tempos. O Espírito Santo foi enviado para santificar perenemente a igreja, para que assim os crentes... Por que a Constituição dogmática usa o termo crentes? João 7,37, Evangelho de ontem. Quem tem sede, vem a mim. Mas não é crente. É assistente. Beba quem crê em mim. Crente, então, é quem bebe dessa água. O crente tem que ser quase que um alcoólatra do Espírito. E não assustem com a expressão que eu usei, que quem usou isso primeiro do que eu, em algumas coisas ele foi primeiro do que eu. Foi São Paulo. Em Efésios 5, versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo a gente bebe. E a gente se embebeda.
e o efeito dele deixa a gente cambeando, para usar um termo mineiro. Tanto que o discurso de Pedro em Pentecostes é: senhoras e senhores, não estamos bêbados. 9 horas da manhã ainda, não abriu os botecos. Ontem foi feriado, sábado. Nenhum de nós. E eles não eram. Aliás, eu estava na Semana Santa, também já não bebi. Nem churrasco tinha, porque era tempo de comer peixe, não comia carne. E nenhum deles levou a garrafinha de cachaça, igual o povo faz na época da eleição, que não pode beber. Eles compram na véspera e levam a casa. O Beto está levando a garrafinha dele no bolso, assim, para prevenido. Caiu um tombo. Quando caiu, bateu a mão no peito, estava molhado. Falei: minha Nossa Senhora, tomara que seja sangue. Eu quero proteger minha cachaça. Pois eu digo a você, nós precisamos ser viciados, chapados no Espírito Santo. Injetar. Nós precisamos cheirar o Espírito. Aspirai. Aspirai o quê? É no evento. Nós precisamos baforar o Espírito, como se faz com o crack, que o Espírito é fogo. Nós precisamos beber o Espírito, porque ele é água. Não tem outro jeito. A relação dependente. E é uma coisa interessante que já está lá na profecia de Joel 3. Eu vou derramar o meu Espírito sobre todos, vossos filhos, vossas filhas, os anciãos, vossos escravos e escravas. E eu fico tão feliz quando leio isso, porque falo: oh meu Deus, então é para mim, porque já que eu sou escravo do pecado, é para mim. É para você, se você é escravo de alguma coisa. Se você for escravo de alguma coisa, hoje você pode pular de alegria e dizer: meu Deus, é para mim, porque eu sou escravo. Sou escravo da televisão, sou escravo do jogo, sou escravo da internet, sou escravo do sexo, sou escravo disso, sou escravo daquilo. Do que eu sou escravo? Louvado seja Deus. Hoje a promessa que se realiza para nós, que está se realizando nesse acampamento, é essa: eu vou derramar o meu Espírito sobre os escravos e as escravas, também as senhoras escravas da novela, escrava da fofoca, escrava do bingo, escrava de tanta coisa. Também para a senhora é derramado perenemente o Espírito Santo. Perenemente significa que não para. Além de ser perene, o pós-fixo mente significa que é movimento. Igualzinho os 3 gerúndios que o padre lembrava ontem. Foi andando, louvando e saltando. É movimento. Pulando. Mexendo. É dínamos. O Espírito Santo foi enviado para santificar perenemente a igreja. Para que assim os crentes pudessem aproximar-se do Pai por Cristo num mesmo Espírito. O texto de Efésios. Foi lembrado já para nós 2 vezes nesse acampamento que os discursos de Pedro nunca terminaram. Lembra disso? O padre falou para nós, citou os discursos de Pedro. E por que é que os discursos de Pedro nunca terminaram? E esse nunca significa que ainda não terminaram. Por quê? Porque Pedro foi o primeiro Papa. E ele não falou como Pedro, ele falou como Papa. Aí já está prefigurada a sucessão apostólica. O discurso de Pedro vem passando de Papa para Papa. Cada Papa está continuando e só vai terminá-lo na Jerusalém Celeste. Você pertence à igreja onde Pedro continua falando. Inclusive, hoje falou em croata. Porque nesse final de semana de Pentecostes, vou debruçar o livro aqui mais um pouquinho. Nesse final de semana de Pentecostes,
Pedro. Atualmente, João Paulo II, com 83 anos de idade, cheio de doenças e enfermidades, completou nesse final de semana de Pentecostes a sua 100ª viagem. 100%. E tem católico que olha para o tempo, se vê que tem uma folha ventando, não vou não na missa. Estou com problema na coluna, estou com problema de diarreia, estou com problema disso. O Papa está lá sem poder andar, ele anda, sem poder falar, ele fala. Por quê? Porque ele não pode parar. O discurso dele não tem fim. Ele já fez quase 3.000 discursos, é só continuação do discurso de Pedro. E você precisa ouvir Pedro, se você quiser estar em comunhão com essa igreja. Não tem outro jeito. 100 viagens. Corresponde 3 vezes daqui na lua. Sabe o que é isso? Aprendeu a falar quantas línguas para se comunicar com o mundo? Um homem que o primeiro discurso dele entrou para a história, porque ele, quando ficou papa, nenhum jornalista, nenhum jornal do mundo, nem da Polônia, citava-o como possível candidato a papa. Foi a surpresa da surpresa. E aí vem um polaco, e a primeira vez que ele aparece, ele diz: por favor, se eu errar, vocês me corrijam. Ele estava falando do italiano. E muita gente pensou que era só uma questão semântica, mas não era. Ele fez isso ao longo desses 25 anos, está fazendo. A igreja está vivendo com João Paulo II um perene Pentecostes. Por isso que nós somos essa geração João Paulo II, essa geração que não desiste. Já tentaram derrubar ele quantas vezes? Mas a bala que derrubou momentaneamente, ele mandou colocar, entregou, e Dom Serafim, bispo da Leiria e de Fátima, incrustou, e eu vi, assim, aqui aí, ó, na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Para nós isso é muito forte, meus irmãos. A aparição de Fátima é a única de todas as aparições em que Maria demonstra com clareza que sabe falar o meu e o seu idioma. Maria fala português. Maria conversa na nossa língua. Pode falar com ela na sua língua. A bala está lá. Aonde é que você coloca as balas que jogam contra você? Quantos aqui pega a bala que joga contra ele e leva lá no centro espírita? Manda costurar na boca do sapo. Outro dia eu estava lendo o jornal Diário Catarinense. Eu ganhei um casal de labrador, de um casal amigo, e eu queria arrumar lá um adestrador para os cachorros. Cachorro muito bonito. Aí eu fui no jornal Diário Catarinense, na seção de bicho, para ver se achava lá um endereço, um telefone. E estou lendo, de repente chama a minha atenção. Estava o anúncio assim: compro sapo. Aí eu pensei, nossa senhora, ou é algum laboratório para fazer experiência, que antigamente na escola eles secavam o sapo, né? Ou é para macumba, para costurar a boca, o nome da sogra por dentro. Só deve ser para isso. Aí aquilo ficou na minha cabeça, aí eu não aguento, né? Tinha o número do telefone, peguei o meu telefone. Alô? Se por favor, eu estou lendo aqui no jornal, não sei se é brincadeira ou não. Você está interessado em comprar sapo? Ela disse: ah, sim! O senhor tem para vender? Falei: tem. E quanto custa? Falei: bom, aí depende. Depende muito para qual é a necessidade que o senhor precisa.
Não é porque... Mas qual é o preço? Eu falei, isso, os menores tá 100, maiorzinho vai a 150. Eu falei, eu não sabia que criava sapo. Eu falei, cria, lá nós cria de tudo, velho. Você vê o prédio que nós tem lá, tem umas 15 qualidades de sapo. Ela falou, que bom. Eu falei, mas qual é o interesse de você? Foi bom eu ter ligado, senão eu ia estar pecando contra a pessoa lá. Ela disse, é que a minha mãe, ela fez um jardim na casa dela, muito bonito, ela gosta muito de flores. E está dando umas larvas no jardim, comendo as plantas. Ela já pôs veneno, pôs tudo. Então teve um professor da Universidade Federal que disse que tem que colocar sapo lá dentro, que só sapo que come o bichinho, a larva que estraga as flores. Aí, então, dei meu telefone, mas até hoje não comprou. Acho que ela achou meio caro o meu sapo. Então veja, para onde você leva as balas que joga contra você? O Papa mandou para Nossa Senhora. Quantos aí levam no centro espírita? Ou leva na Seixonoye? Ou leva na mesa branca? Ou leva na macumba? Ou leva no boteco? Ou leva na zona? Ou na casa do traficante? Ou na casa da amante ou do amante? Ou na casa da vizinha mais fofoqueira? Para onde você leva as balas que jogam contra você? Se você quer perenemente estar aberto a essa ação do Espírito na igreja de Pedro, faça como o atual Pedro. Mande para Nossa Senhora. Ela é especialista nisso, porque foi ela que pisou a cabeça do encardido. Ela que tirou a bala, disse o Papa. Então, nós pertencemos a essa igreja. Meus irmãos, prestem atenção nesse sentido de comunhão. E o terceiro texto que eu quero ler do meu livrinho aqui, Servir no Espírito, aonde eu procuro dar uma teologia bíblica da ação do Espírito Santo em nossa vida, é de um sucessor desse Pedro. Esse texto é espetacular. Eu queria que você pedisse a Deus a graça de ouvir esse texto com a unção e a poesia que ele foi escrito. É espetacular. Está na página 13. Esse é um discurso de Paulo VI, no ano de 1972. Portanto, há 31 anos atrás. Paulo VI diz: a igreja tem necessidade do seu Pentecostes permanente. Eu vou ler o texto todo para você não perder nenhuma palavrinha linda dele. Presta atenção. A igreja tem necessidade do seu Pentecostes permanente. Tem necessidade de fogo no coração, de palavras nos lábios, de profecia no olhar. A igreja tem necessidade de ser templo do Espírito Santo, isto é, de total limpeza da vida interior. A igreja tem necessidade de sentir que sobe do mais profundo da sua intimidade pessoal, como um gemido, uma poesia, uma oração, um hino, uma voz orante do Espírito, que, como nos ensina São Paulo, nos substitui e ora em nós e por nós, com gemidos inefáveis, e que interpreta a oração que nós, sozinhos, não saberíamos dirigir a Deus. Sua Santidade, o Papa Paulo VI, no dia 19 de novembro de 1972. Paulo VI está falando no dom das línguas, explicitamente, nos carismas todos de profecia, de sabedoria. O Paulo VI chega a falar que nós precisamos ter o dom da sabedoria, até mesmo, e a profecia, até mesmo no nosso jeito de olhar. Mas diz, gente, e isso aqui me chama demais a atenção, está entre vírgulas, e quando algo está entre vírgulas, você sabe tanto quanto eu, é para destacar.
E quando uma palavra só encontra-se entre vírgulas, então essa palavra precisa ser o cerne do contexto da oração, da frase. Eu vou reler. A igreja tem necessidade do seu Pentecostes permanente. Tem necessidade de fogo no coração, de palavras nos lábios, de profecia no olhar. A igreja tem necessidade de ser templo do Espírito Santo, isto é, de total limpeza da vida interior. Tem necessidade de sentir que sobe do mais profundo, do porão, da sua intimidade pessoal, como um gemido. Ai meu Deus, é um gemido. Uma poesia, uma oração, um hino, que nós fazíamos tão lindamente ontem na missa. Uma voz orante do Espírito que, como nos ensina Paulo, nos, plural, nos substitui. E olha como ele está falando a mesma coisa que eu li em Efésios. Ora, em nós e por nós, com gemidos inefáveis, é inefável, e que interpreta a oração, que nós, agora o entre vírgulas, sozinhos, não saberíamos dirigir a Deus. O livro, mostra aí, tem gente querendo olhar a capa. Servir no Espírito, página 13. Que coisa espetacular. Então a pergunta que vem sendo feita desde o início desse acampamento é: por que muitos de nós não temos mais, ou não temos ainda, agindo em nós e através de nós, os carismas do Espírito Santo? Por que nós acabamos tornando-nos pessoas tão fracas? Por que qualquer coisinha nos derruba? Por que nós perdemos o ânimo? Porque queremos buscar o Deus da nova era sozinho. Autoajuda. Isso aí está dizendo que você tinha que pôr fogo em tudo quanto é livro de autoajuda que você tiver em casa. Que o cristão, ou ele aprende a de alteridade com L, alter, ajuda, a ajuda aos outros, porque ajudando aos outros, ele ajuda a si mesmo. Agora, cada vez que eu tentar fazer isso sozinho, a primeira coisa que eu perco, o Espírito Santo. E quando eu perco o Espírito Santo, não tem mais nada. E por que nós ficamos sozinhos? Porque nós mentimos ao Espírito Santo. Atos capítulo 5. O Ananias e a Safira. Safira é um nome agregado. Se fosse em português era outro. Quase com as mesmas sílabas. Mentiram ao Espírito Santo. O que aconteceu com os dois? Morreu. Ali ó. Caiu mortinho. Combinaram a mentira. E muitos casais hoje também estão morrendo porque estão combinando mentira. Eu vou continuar essa pregação na missa pela importância daquilo que o Senhor está nos falando. Ou a gente aprende a viver em comunidade, ou a gente morre. E pior, bota a culpa nos outros. Trabalhava numa construção, 3 colegas, como a gente, um gaúcho, um mineiro e um húngaro. Quando chegou na hora do almoço, cada um foi lá, lavou a mão e veio abrir a sua marmita. E o gaúcho abriu a marmita e falou: bate. Olha, eu lhe digo uma coisa, não aguento mais comer churrasco. Se amanhã na minha marmita aparecer novamente churrasco, juro-lhes que me mato. O mineiro abriu a marmita dele,
Falou, eu também. Deus livre. Torremos com ovo de novo. Eu não aguento mais comer torremos e ovo, torremos e ovo. Se amanhã vier torremos e ovo na minha marmita, eu me mato. O húngaro disse, olha depois. Isso é uma pronúncia nova que está usando na Hungria. Olha depois. Se amanhã cai minha marmita, se vier bacalhau com cebola, e eu também me mato. Dia seguinte, os colegas já ficaram atentos. O gaúcho abriu a marmita. Eu avisei. Churrasco. Pegou o revólver. Morreu. Vamos ver se o mineiro também é macho. O mineiro abriu, olhou. Eu também avisei. Torremos, ovo. Pegou o mesmo revólver. Aí ficaram esperando o húngaro. O húngaro abriu a marmita. Ai, Jesus, eu abusei! Bacalhau! Me dá lá esse revólver! Morreu. Os três cometeram suicídio. No velório, a firma pagou o velório. Estava lá os 3 caixões e as 3 viúvas. Os 3. A gaúcha falou, mas veja, se eu soubesse, ele era trilegal. Se ele estivesse avisado, eu teria mudado o cardápio. A menina também. Eu também. Para mim não era problema variar. A gente varia tanta coisa na vida. Eu também ia variar. Podia fazer um tutu, podia fazer um porquinho, angu, tem queijo. Mas ele não falou nada. A húngara virou e falou, não adianta olhar para mim, porque quem sempre fez a marmita dele era ele mesmo. Tristeza. Quem é que faz a sua marmita? Nós fazemos a nossa marmita. Enchemos a nossa marmita com tudo que não presta, com tudo que a gente não aguenta mais. Sai do acampamento e a primeira coisa que faz, correr para encher de novo a marmita, para assistir a mesma merda na televisão, para colocar na mesma marmita as mesmas conversas de sempre, as mesmas mentiras, os mesmos vícios, e depois morre. Nós estamos pior do que a marmita, enchendo o nosso coração com aquilo que não presta. Se aquelas 3 antas tivesse aprendido a viver em comunidade, era tão simples trocar as marmitas. A solução do seu problema está do lado. Mas o egoísmo faz você enxergar única e exclusivamente a própria marmita.
Você está se matando porque está comendo o conteúdo de uma marmita envenenada que você mesmo está colocando quando se afasta da comunidade. Hoje é dia, e o Papa Paulo VI disse, no discurso dele aqui, de fazer uma limpeza no interior da marmita. A igreja tem necessidade de ser templo do Espírito Santo. Você não é qualquer marmita para colocar qualquer porcaria aí dentro, não. A sua comida foi preparada. E lembra no que eu falava sexta-feira. A sua comida foi preparada na beira da praia da sua vida pelo próprio Cristo. Por isso Jesus mandou preparar a mesa. Quem preparou a mesa foram os apóstolos. Mas quem deu de comer foi ele. O dono da mesa em Emaús era Cleofas e aquele anônimo, fundador do AA. Mas quem deu e partilhou o pão foi Jesus. Também na sua vida, você não tem desculpa. Porque aqui, e daqui a pouco vai estar uma mesona aqui. Como essa mesma mesa que se reproduz, gente, por dia, celebra-se em média no mundo 400 mil missas. Em 1.650 idiomas e dialetos diferentes. Deus fala, tomai e comei, este é meu corpo, em quase 2.000 línguas. 400 mil vezes em média por dia. E o que nós botamos na nossa marmita? Por isso não sei porque eu estou angustiado, deprimido, triste, decepcionado, amargurado, com raiva, caído. Templo do Espírito. E o Papa usa esse templo com T maiúsculo. Isto é, de total limpeza na vida interior. Se a gente não limpar essa marmita suja, que dá mal-estar, é como quando a gente come uma coisa ruim. Aquilo fica remoendo aqui dentro, fica remoendo. A igreja precisa dessa limpeza interior. E meus irmãos, nós não temos desculpa. O Espírito Santo está sendo derramado perenemente. Aquilo que aconteceu em Pentecostes acontece hoje. Deus quer realizar isso hoje na sua e na minha vida. E eu não mereço, vamos falar sobre isso na missa, você não merece, graças a Deus que a gente não merece. Você é escravo de alguma coisa, louvado seja Deus que seja, porque o Espírito Santo está sendo derramado para escravos. Mas não sejam Maria, vai com as outras. Não é porque alguém está envenenando a marmita que você tem que envenenar a sua. Não é porque alguém está envenenando o coração. Ah, é assim mesmo, sempre foi assim. Não invente desculpas para se afastar da comunidade. Porque uma coisa é certa: o Espírito Santo não se afasta da comunidade. Ele não. Quando é que o Saul, primeira profecia de hoje que o Padre Jonas nos deu, quando é que o Saul recebeu o cumprimento da promessa feita pelo sacerdote, pelo profeta Samuel? Quando se encontrou com a comunidade. E você também. Nós nos afastamos da comunidade. E ao afastarmos-nos da comunidade, nós não podendo, e ninguém pode, banir o espírito do coração, nós vamos enchendo de cinzas. Nós estávamos limpando um terreno lá em casa. Aí um dos meninos falou para mim assim: já não era melhor botar fogo nesse mato que nós estamos cortando? Eu disse para ele: gasta muita gasolina, muito óleo, ainda mais que está molhado. Ele falou: não precisa de gasolina, não precisa de óleo, não. Olhei para ele e falei: o nome dele é José. Você consegue pôr fogo nessa coisa molhada aí, sem gasolina, sem nada? Aí eu fiquei olhando ele fazer para aprender. Porque você, meu irmão, tem que saber que inteligência é você aprender com os erros dos outros, não com os próprios.
Você não precisa dar um tiro no ouvido para saber que mata. Alguém deu um tiro no ouvido? Você olha e fala assim... E como os dois já tinham morrido, me dizem, nossa, mudou a minha marmita hoje aqui. Esconde o bacalhau, pronto. Você não precisa. Aí o que ele faz? Ele vai lá, limpa um pedacinho da terra e começa a arrumar galinho seco e faz um foguinho desse tamanho e deixa ali uns 15 minutos queimando. Ele diz que é para esquentar a terra. Olha. E depois ele vai botando graveto, pedaço de pau molhado, folha verde e queima tudo. Nós estamos precisando aprender a fazer esse fogo, porque disseram para nós, isso que eu disse para ele, que para fazer esse fogo nós precisamos dos combustíveis aí que o mundo inventa e que varia de preço conforme o desejo deles. Pois a igreja está dizendo que você tem uma chama desse fogo, a velhinha do batismo simbolizou isso, que está dentro de você. Uma chama que não se apaga nunca. Pode ser que esteja com cinza faz 30, 40, 50 anos. E é por isso que Jesus vai chegar hoje de tarde aqui de novo na missa e vai soprar. Sopra, Senhor. Sopra sobre mim, Senhor. O teu Espírito Santo. Fica de pé e peça. Sopra sobre mim, Senhor, essa brisa suave de Pentecostes. Sopra, Senhor, sobre mim, sobre cada um de nós, Senhor. Eu quero voltar para a comunidade, Senhor. Eu quero voltar a me comprometer com a comunidade família, a comunidade igreja, a comunidade que eu vivo, Senhor. Eu quero voltar, Senhor, para o seio da tua igreja, a comunidade daqueles que um dia experienciaram o banho de regeneração da água viva do Espírito. Aqueles que se alimentam, Senhor, com o seu corpo e com o seu sangue. Eu preciso desse alimento, Senhor. Eu também estou sendo Maria vai com as outras, Senhor. Eu também estou me matando a minha família, Senhor. Porque eu estou colocando dentro do meu coração, muito pior do que dentro da minha marmita, a comidinha de sempre, Senhor. Da mentira, do ódio, das briguinhas, dos individualismos, Senhor. Mas hoje, Senhor, eu estou aqui nessa comunidade, Senhor. E eu quero pedir, sopra, Senhor. Sopra sobre mim. Sopra sobre cada um de nós. Em nós. Através de nós e sopre por nós, Senhor, a força do teu Espírito Santo. Levante seus braços e peça: eu preciso, Senhor, eu necessito, Senhor, eu quero, Senhor, eu estou voltando para a comunidade, Senhor. Eu não quero mais viver longe da tua graça, Senhor. Eu não quero deixar mais, Senhor, que as cinzas sejam maiores do que a chama que está dentro do meu coração. Sopra hoje, Senhor. Manda embora, Senhor, as cinzas que eu estou deixando amontoar sobre mim, Senhor. Há tantas tranqueiras, Senhor, que eu deixei botarem na minha vida. Sopra, Senhor. Sopra sobre mim, Senhor, como uma brisa suave, uma brisa nova, um fogo impetuoso, um vento impetuoso, Senhor, que trema esse lugar, Senhor, que trema o meu coração, que trema o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor, que agora está diante da televisão, esse meu irmão e essa minha irmã que agora entra em comunhão profunda, Senhor, nessa rede muito maior que a internet, é a rede do seu coração, Senhor. Pesca-nos de novo, Senhor, para a tua barca, Senhor. Leve-nos de novo, Senhor, para o coração da sua igreja. Nós queremos estar em comunhão com a igreja de Pedro. Nós queremos estar em comunhão com essa igreja, sobre a qual é perenemente, contínuo e constantemente derramado o vento, o fogo, a água viva de Pentecostes. Sopra, Senhor, sopra sobre mim, sopra sobre nós, Senhor. Vem, Senhor, vem sobre cada um de nós, Senhor. Vem, Espírito Santo. Eu não me acostumei nas terras